Que a doce paz do Mestre Jesus continue em nossos corações, em nossas mentes. Que mais uma vez possamos nos beneficiar das mensagens do Cristo. E dando sequência no capítulo 7 do Evangelho segundo Marcos, nós vamos dar continuidade. Ora, os fariseus e alguns escribas, vindo de Jerusalém, se reúnem em volta dele. Vendo que alguns dos seus discípulos comiam os pães com mãos impuras, isto é, sem lavá-las, os fariseus, com efeito, e todos os judeus, conforme a tradição dos antigos, não comem nem sem lavar o braço até o cotovelo. E ao voltarem da praça pública, não comem sem antes se aspergir. E muitos outros costumes que observam por tradição. Lavação de copos, de jarros, de vasos de metal. Os fariseus e os escribas o interrogam. Por que não se comportam os teus discípulos segundo a tradição dos antigos, mas comem o pão com as mãos impuras? Ele lhe respondeu. Bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me prestam culto. As doutrinas que ensinam são apenas mandamentos humanos. Abandonais o mandamento de Deus, apegando-vos à tradição dos homens. E dizia-lhes, sabeis bem desprezar o mandamento de Deus para observar a vossa tradição. Com efeito, Moisés disse, honra teu pai e tua mãe. Vós, porém, dizeis, se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, os bens com que eu poderei te ajudar são corban, isto é, oferta sagrada, vós não o deixareis fazer mais nada por seu pai ou por sua mãe. Assim, invalidais a palavra de Deus pela tradição que transmitistes, e fazeis muitas outras coisas desse gênero. Esse é um passo um pouco diferente dos outros, porque nós sabemos que Marcos escreveu esse evangelho seguindo, como podemos dizer, o que era a prática de Pedro, o apóstolo. E Pedro era um judeu. E ele conviveu muito com os judeus. Inclusive, que nós sabemos, ele abriu a Casa do Caminho, que era sustentada pelos judeus em bens materiais. Né? Depois foi fechado e tudo mais. Mas ele foi sempre observador da lei judaica. Ele era judeu. Né? E nunca renegou que nós sabemos isso. Muito pelo contrário. Então, esse fato que Marcos, escrevendo esse evangelho, coloca as práticas que os judeus estavam observando, que observam até hoje, nos deixa um pouco perplexos. Porque fala, por qual motivo ele vai colocar isso? Porque todo mundo sabia disso. Quer dizer, os judeus. Então, isso significa que, mesmo observando a lei judaica dentro de tudo que eles podiam, mas quando ele escreveu esse evangelho, estava já procurando outros adeptos. Ele estava já estendendo a mensagem de Jesus para outras pessoas não judaicas, não judeias, pessoas que desconheciam essas práticas. Aí me vem assim, na minha mente, quando a gente fez um curso
cultura judaica aqui em São Paulo, a professora, que é uma hebreia, judia, ela contou essa história para nós, que na Idade Média os judeus eram muito perseguidos na Europa. Por quê? Porque as pessoas morriam de várias doenças, não? De epidemias, só que os judeus não morriam. Então eles achavam, os outros, que os judeus eram, como dizer, aqueles que estavam fazendo morrer os outros, estava se preservando para eles. E ao contrário, isso era a teoria da moça, dizia, não, é que os judeus eram muito mais limpos que os outros. Então eles eram preservados dessas epidemias. Por quê? Porque eles eram mais limpos, só para esse fato, esse fator. E isso nos leva a pensar que, efetivamente, dentro da divulgação do cristianismo, tinha essa diferença de culturas. Então, propagando o Evangelho, também os judeus, os apóstolos, eles, quer dizer, os cristãos que eram da primeira fé judaica, eles tentavam passar esse ensinamento para os outros, de ser mais limpos, de evitar de ter mais mulheres, e assim por diante. Não que o judeu não tinha isso, mas pela lei já era mais regrado isso. E vamos pensar que quando nós pensamos que os gentios, nós estamos pensando em romanos, que os romanos também tinham uma ideia da família relativamente boa, mas tinha também os gregos já tinham uma outra ideia de família. Os costumes dele, sexualmente falando, eram já diferenciados. Bom, então, dito isso, então por que os escribas, os fariseus, estavam questionando isso? Porque, efetivamente, Jesus não dava muito apelo para essas coisas. No que sentido? No sentido que isso era uma coisa a mais, era uma coisa que para Jesus era assim, elementar, que eles faziam assim, normalmente. Agora, ele não prestava muito atenção nisso, nesse sentido. Que se de repente tinha que falar alguma coisa, nem como aquele famoso acontecimento com a samaritana. Jesus estava falando com a samaritana, não queria nem comer nem beber. Que os apóstolos falaram, mas você não está comendo, não está bebendo. Bom, mas ele está pregando. Então a coisa mais importante, a coisa espiritual, que é a coisa material, que é comer, nesse caso. Ou como nesse caso, de se limpar. Aí Jesus pega carona, e também parece que ele pode ter feito uma provocação para os escribas, os fariseus, para dar essa moral para ele, porque falava, olha, você está tanto cuidando da tradição, dizer, do costume físico, material, está deixando de lado o que é o ensinamento moral, o ensinamento divino, que é aquele de fazer o óbolo, de fazer a oferenda para Deus, de sacralizar as coisas, dizendo que eles podiam menosprezar as exigências do pai e da mãe para fornecer o quê? O abastecimento do quê? Do luxo, do que era a mais, que era o templo. Porque como falava sempre Jesus, o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. Então o templo foi feito pelo homem, não é que o homem foi feito para o templo. Isso era resumindo o que ele queria dizer. Isso é no nosso entendimento.
porque esse fato da tradição, que não sei se, né, quando eu estava falando, quando eu estava lendo, hoje me veio de dizer tradição, traição. Por quê? Porque algumas vezes é uma traição essa tradição. Né? Porque é o costume que a gente leva, que a gente faz, mas por que foi feito? Por que é daquele jeito? A gente se pergunta isso. Aí nós vamos ver que efetivamente é uma tradição, por quê? Porque antigamente era uma coisa válida, é uma coisa boa, uma coisa, como podemos dizer, útil, né? Sensata, naquele tempo. Mas será que hoje serve ainda? Será que hoje tem esse mesmo sentido? Que também tem isso. Porque se nós vamos perder o sentido, a base dessa tradição, nós estamos traindo isso. Nós estamos fazendo, nem como o fato de falar o Pai Nosso, Pai Nosso que está no céu, papapá. Mas nós estamos sentindo o significado das palavras que fala Pai Nosso que está nos céus, Pai Nosso. Nós estamos prestando atenção nessa palavra? Nós estamos sentindo que Deus é como um Pai para nós, todos, espiritualmente falando, e assim por diante. Bom, isso é o que queria dizer Jesus. É que diz até hoje. E chamando de novo para junto de si a multidão, disse-lhes: ouvi-me todos e entendei. Nada no exterior do homem, penetrando nele, o possa tornar impuro. Mas o que sai do homem, isso é o que o torna impuro. Se alguém ouvido para ouvir, ouça. E quando ao deixar a multidão entrou em casa, seus discípulos o interrogaram sobre a parábola. E ele disse-lhes: então nem vós tendes inteligência? Não entendeis que tudo o que vem de fora, entrando no homem, não pode torná-lo impuro? Porque nada disso entra no coração, mas no ventre, e sai para a fossa. Assim ele declarava puros todos os alimentos. Ele dizia: o que sai do homem é isso que o torna impuro. Com efeito, é de dentro do coração dos homens que saem as intenções malignas, prostituições, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, malícia, devassidão, inveja, difamação, arrogância, insensatez. Todas essas coisas, mas saem de dentro do homem e o tornam impuro. Olha, essas são cacetadas. Cacetadas. Porque Jesus, sempre dando continuidade, não? Aqui foi desmembrado, mas efetivamente é uma coisa única, é um corpo único. Quantas coisas que Jesus falou que vai tornar impuro o homem, a todos nós. Enquanto fala o que entra, que o alimento que entra, ele depois sai. Agora, nós nos lembramos que no Antigo Testamento, na Torá particularmente, eles fazem muita atenção aos alimentos impuros. E ele tem todo um detalhar de o que pode comer, que não pode comer, e são todos classificados. É uma, como se fala, uma coisa estamos vendo a palavra de anatomia, mas não é anatomia, não? É uma classificação de animais que muitas vezes a gente fala: bom, mas esse animal a gente pode comer, não tem problema nenhum. Agora, a gente não sabe se naquela época tinha problema, talvez. E por qual motivo? Algumas vezes não dá para entender por qual motivo, dentro da Torá, que nós sabemos que é um livro sagrado, ele foi
foi proibido o consumo desse alimento. Não sabemos, sinceramente. Aqui vem Jesus para dizer, olha, isso é uma coisa do passado, é uma tradição que, olha, não tem problema. Depois tem outro passo, não? Nos Atos dos Evangelhos, que também fala sobre isso. Agora, o interessante é que Jesus, dentro do mesmo contexto, ele fala, mas olha o que rende impuro o homem. E ele vai detalhando todas as coisas que vai deixando impuro o homem. Mas deixando impuro no que sentido? No sentido de que precisa se moldar, que precisa se purificar disso. Porque são coisas que saem, então, quero dizer, são coisas que estão na natureza humana. Essa é uma pergunta, essa é um questionamento que Jesus não fala. Ele está aonde? De onde provém isso? Como é que isso é um mal? Como é que isso é uma coisa que rende impuro homens? Quer dizer, tem tudo um raciocínio dentro disso, que é bem complicado. É bem complicado isso. Porque fala, eu sou assim, então sou bom. Ah, se eu sou assim, porque Deus me fez assim? Está entendendo qual é o problema? Fala, nós estamos jogando fora, culpando Deus, que Deus nos criou assim, né? Como acontece muitas vezes, que nós falamos para os nossos pais, você me fez assim, eu sou assim mesmo, você que me fez assim. Mas será que é isso? Será que nós não podemos evitar isso? E como dizer, se Jesus falou que temos que ter cuidado com essas coisas, será que Jesus também nos fala que nós podemos melhorar isso? Que nós podemos consertar isso? Nós podemos consertar. Não é que nós vamos consertar os outros. Jesus não falou isso. Então, essas coisas que saem do coração do homem, o que sai do coração é isso que torna impuro. As intenções malignas, as intenções. E depois fala, prostituições, roubos, não? Quer dizer, a intenção, mas vamos dizer, e se nós evitamos de deixar essa intenção impura? E nós vamos colocar, vamos transformar, vamos deixar ela menos impura, vamos dizer, no lugar de dizer, vamos deixar isso perfeito. Não, vamos deixar isso menos. Vamos melhorando isso, vamos aprimorando isso. Aprimorando o que significa? Por exemplo, nós estamos desejando de ter aquele carro maravilhoso. Será que não é muita coisa isso? Vamos desejar um carro menor? Isso é uma hipótese. Nós vamos desejar de tomar uma caixa de cervejas. Vamos desejar somente meia caixa? Ou vamos desejando somente um par de cervejas? Será que não é melhor para nós? Por que uma caixa? Por que deve ser grande? Por que deve ser... Isso é um exemplo. Não? Isso nos torna o quê? Nos torna mais puros. Nos depura. Aí já vamos ficar melhores. Isso é um exercício que está dizendo Jesus, porque para a nossa felicidade, para o aprimoramento nosso, para o melhoramento nosso, para a nossa felicidade própria. Sem ficar que depois nós vamos, como dizer, a ser melhor para os outros também, que nós vamos dar o exemplo dos outros, aos outros. Aí nós vamos ser, efetivamente, discípulos, seguidores, nós vamos a ser mais filhos de Deus, quer dizer, melhores filhos de Deus. Se lembra do que ele falou? Pai nosso. Ali, como Pai, nós vamos ser mais interligados com o Pai, mais coerentes com o que é a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus
a nossa felicidade, com certeza. Tá? Então, que isso seja um ensinamento para nós nessa semana, que nós possamos ter muita paz e que possamos desfrutar dessa ligação com o Pai sempre melhor. Assim seja.